Estamos estudando sobre os 7 Cs da história e tem sido uma jornada especial para nós relembrar o que Deus fala ao longo da história, baseado na sua palavra. E começamos semana passada a falar sobre a cruz. Hoje, se Deus quiser, se Deus permitir e a voz conseguir, nós vamos encerrar sobre esse assunto da cruz do Senhor Jesus Cristo, que é um evento tão importante. Nós já vimos sobre os primeiros Cs, criação, vimos sobre a corrupção, vimos sobre a catástrofe que foi o dilúvio, vimos sobre a confusão, foi a Torre de Babel, vimos sobre Cristo que veio para nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, e a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele veio obedecer à lei e ele morreu na cruz de acordo com tudo que foi profetizado, tudo que foi planejado por Deus. Então a cruz é esse assunto muito importante que estamos vendo. E nós, baseado no texto de Mateus, que não vamos ler novamente, se você quiser ler em casa, fique à vontade. Mateus 27, do 34 até o 54, Esse texto, que eu vou estar falando várias coisas agora que não estão no projetor, tá? É o texto que foi lido aqui, até o irmão Samuel leu para nós, É a história, a narrativa da crucificação de Jesus. E nós aprendemos, irmãos, que a cruz foi planejada desde a eternidade, não pegou Deus de surpresa. De repente Deus viu que o ser humano estava se desviando totalmente do caminho dele, e ele falou: puxa vida, agora eu vou ter que mandar meu filho, e eles vão acabar matando meu filho. Irmãos, tudo o que aconteceu foi profetizado já. Desde os profetas do Velho Testamento nós vimos, tudo isso aconteceu no Novo Testamento, fala, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e aí vai, Isaías, Jeremias, e a lista vai indo, irmãos. Então, Deus tinha esse plano maravilhoso em mandar o seu único filho, que era o único que podia cumprir, satisfazer a justiça perfeita de Deus. Porque quando nós pecamos, irmãos, nós ofendemos a um Deus totalmente, absolutamente santo. Deus nos criou, e Deus falou que tudo era muito bom, não é verdade? Quando ele fez o homem e a mulher. Mas aí o pecado entrou, e o que era muito bom já não ficou bom. Só foi degradação. E o homem tentou, através da religião, através de esforços pessoais, e nunca conseguiria. Isso Deus já sabia. O homem colocou folhas para cobrir a sua nudez, e Deus ensinou que isso não cobre. E ele fez o primeiro sacrifício de um animal para que cobrisse. E esse animal que foi sacrificado foi, na verdade, a introdução e a ilustração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sistema sacrificial do Velho Testamento ilustra um inocente morrendo pelo culpado. E todo ano os judeus tinham que sacrificar, e o sumo sacerdote ofereceu ali, ou mediar a oferta, para que os pecados fossem cobertos. Mas isso acabou, irmãos, quando Jesus veio, e aí não precisa mais disso. Você não precisa mais todo ano pegar um animal e levar para o sacerdote para que cubra os seus pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, toda essa história do sofrimento de Jesus foi para ilustrar que Jesus foi esse animal, o Cordeiro inocente, que foi para o matadouro, sabendo que iria morrer, que seria imolado. Ele não reagiu, porque ele sabia, ele quis fazer isso. Nós vimos que foi planejado, nós vimos que foi prometida a morte de Cristo, e o significado da morte de Jesus Cristo foi que a cruz, ela é uma morte maldita, e nós, irmãos, merecíamos ter a morte maldita por causa do nosso pecado. A cruz, ela é um método de morte romana, que veio dos fenícios, na verdade, e Deus usou esse método, mas o significado dela era maldição, irmãos. Aquele que morreria numa cruz era vergonhoso. Para nós hoje a gente não percebe quão vergonhoso que é, porque a gente tem cruz, em cima das igrejas, capa de Bíblia, tudo, mas é vergonhoso, irmãos. Era vergonhoso. Só os piores criminosos iriam lá, e Jesus foi lá, não sendo criminoso, e muito menos pior criminoso. E Jesus Cristo fez isso. A cruz quer dizer maldição, nós vimos isso. A cruz quer dizer substituição, ou seja, era para mim estar na cruz, era para você estar na cruz, porque o meu pecado é que
levou o meu Salvador lá na cruz. Nós vimos, né, quem matou Jesus, porque nós gostamos de culpar as pessoas, na verdade, está na nossa natureza, a gente gosta de apontar o dedo para os outros. Não é assim quando a gente peca? Ah, Senhor, mas foi fulano que me fez fazer. Aprendemos isso com Adão e Eva, eles fizeram isso logo no começo. Irmãos, quem matou Jesus? Foram os religiosos judeus, podemos falar, porque eles falaram assim: Jesus Cristo merece morrer, ele está blasfemando, né? Então eles acusaram Jesus, eles incitaram a multidão para prender, para torturar e matar Jesus. Alguns podem falar, os romanos mataram Jesus, porque na verdade foram os romanos que levaram Jesus e prenderam na cruz. E eu posso dizer que em parte está certo. Os romanos também, eles foram executores. E aí, outro pode dizer, o povo judeu inteiro foi quem matou Jesus. Está certo, irmãos, o povo judeu foi cúmplice. Eles conheciam as profecias, tinham disponíveis no Velho Testamento, falando sobre o Messias, mas muitos não receberam Jesus. João fala, né? João capítulo 1, né? Veio para quem era seu, mas os seus não o receberam. Está falando do seu povo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus, que já estava disponível nas profecias, era simplesmente crer nele, mas os próprios judeus rejeitaram. Os judeus que receberam milagres de Jesus, que comeram o pão multiplicado. Já pensou, irmãos? Que ingratidão! Jesus curou pessoas, os familiares lá que foram beneficiados pelos milagres, que agradeceram a Jesus, iam atrás dos milagres, agora estavam no meio da turma falando: crucifica! Traição, irmãos. Mas o pior, irmão, é que eu e você, nós fazemos isso. Nós não podemos culpar as outras pessoas, porque nós fazemos isso. Estou dizendo nós no sentido genérico, tá, irmãos? Aquele que um dia se arrependeu dos seus pecados, genuinamente, creu em Jesus Cristo como Salvador, você entendeu que foi pelo seu pecado que Jesus morreu na cruz. E você se arrependeu e aceitou o que Jesus fez na cruz do Calvário, como sendo para a sua vida. Então, irmãos, quem é o culpado de Jesus ter morrido? Todos nós somos culpados. 1 Coríntios 15, 3: porque primeiramente vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi por isso que ele morreu. Jesus Cristo morreu também por obediência ao Pai. A gente fica pensando muito quem pegou Jesus e pôs ele pregado lá, mas ele foi porque ele obedeceu ao Pai. O Pai tinha um plano para ele vir aqui e ele passar por tudo isso. Lembra que Pedro quis prevenir que Jesus sofresse e morresse? Jesus disse o que para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Ele queria prevenir Jesus de morrer. E foi para isso que Jesus veio, irmãos. Deus preparou a cruz no plano dele, Atos 2:23. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de ímpios. Mesmo que estava no plano de Deus, mas os homens cruéis e pecadores o fizeram. E por isso, irmãos, os homens estão responsáveis diante de Deus, o juiz justo, de prestar contas. Então, irmãos, o pecado meu e seu foi o que levou Jesus à cruz. Jesus não foi forçado a ir para a cruz, irmãos. Alguns falam, mas ele foi obediente ao Pai, mas ele não queria, na verdade. Ele queria. Ele foi, cada passo que ele deu à cruz, ele foi obediente ao Pai. Filipenses 2:8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, ele quis fazer isso, tá? E por que Jesus morreu? Quais eram as acusações? Sedição política. Os romanos falaram que Jesus ele queria ser um rei. E sabe como é que é politicagem, na verdade? Os irmãos entendem politicagem. Em época de eleição você vê muita gente brigando. Gente que era amiga vira inimigo. Aí você vê onde está o coração das pessoas, né? E infelizmente, às vezes até crentes, né, ficam quase que idolatrando um governo humano. Devemos sim ser patriotas, devemos sim orar para a nossa nação, votar por valores cristãos, mas saber que aqui não é nossa pátria, irmãos. Se nós lutarmos com unhas e dentes para agarrarmos nesse lar aqui, nós estamos indo contra a Bíblia, que Deus fala que vai de mal a pior.
Então, irmãos, devemos fazer o melhor possível como cidadãos, mas não devemos deixar essas coisas atrapalhar do que é eterno, do que é mais importante. Nosso lar é celestial. Então eu sou cidadão de lá. Como cidadão de lá, eu devo ter uma postura como cidadão de lá. Então, irmãos, os romanos, eles ficaram com dor de cotovelo de Jesus porque falaram, e ele vai ser o rei dos judeus. Eles não queriam competição. Tanto é que quando Jesus morreu, o que eles colocaram em cima da cruz? Vou pedir lá que você abra na sua Bíblia, Mateus 27, 37. Mateus 27, 37. Eu peço a gentileza de alguém ler para nós. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Muito bem, era de zombaria, irmãos, não era um elogio para Jesus. E isso foi, em outra versão, eu creio que João fala, o Evangelho de João conta a mesma história, que estava em hebraico, grego e latim. Ou seja, todos os judeus entendiam o que estava escrito, que estava em hebraico. Todos os gregos entendiam o que estava em grego. E todos os romanos entendiam o que estava em latim. Verdade? É para tirar a dúvida. Olha, quem está morrendo aqui é o rei dos judeus. Irmãos, devemos entender que a acusação de Jesus foi sedição política. Mas não só isso. Eu creio que até mais importante foi a acusação de blasfêmia. Que Jesus blasfemou. Eu vou pedir que outra pessoa leia o versículo 40, nesse mesmo capítulo aí. Mateus 27, 40. Dizendo tu, em destrói o templo, em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. Zombando de Jesus. Se o Senhor é realmente o Filho de Deus, desce daí. O Senhor não fez tantos milagres, o Senhor não curou, desce daí, zombando do poder de Jesus, irmãos. E Jesus, ele falou várias vezes, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele se fez igual ao Pai. Ou seja, ele é Deus. E exatamente por isso os judeus queriam matá-lo. Então a acusação foi de blasfêmia também. O sofrimento de Jesus, agora eu peço que coloque ali. O sofrimento de Jesus, irmãos, lá no Getsemane, começou antes da cruz, irmãos. Jesus sofreu antes de chegar lá na cruz. Antes lá, ele foi no Getsemane, que era o jardim ali, próximo ali a Jerusalém. E lá ele teve uma vigília de oração. Jesus sempre orava em momentos importantes da vida dele. Isso para mim e para você como igreja é importante. Se tem uma decisão importante na vida, ore. Põe o seu joelho no chão. É uma opressão espiritual, é algo difícil, uma decisão daquela que às vezes você pensa, eu tiro de letra. Não, irmãos, ora. Jesus orava sempre. E aqui, antes de passar pelo Calvário, ele orou no Getsemane. Diz a Bíblia, irmãos, que ele teve agonia. O texto que está lá, os irmãos estão vendo, diz, vou pedir que os irmãos leiam comigo. Os irmãos leiam, eu vou só começar, tá? E não chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos ali, enquanto vou orar. E indo um pouco mais para diante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim este cálice, todavia não seja como quero, mas como queres. Posto em Lucas 22, 24, vamos ler também. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Irmãos, dá para perceber a agonia espiritual e emocional que o nosso Salvador passou. Ele, como Deus, sabia de tudo isso. Como homem, ele também sabia por causa das profecias. E diz a Bíblia que ele transpirou sangue. Eu peguei um comentário aqui de um estudioso que também entende da parte médica e diz assim: isso sugere uma condição perigosa conhecida como hematidrose, o derrame de sangue na transpiração.
pode ser causada por extrema angústia ou esforço físico. Os capilares subcutâneos se dilatam e estouram, misturando sangue com suor. O próprio Cristo declarou que sua aflição o havia levado à beira da morte. Irmãos, Jesus sofreu tanto antes da hora, a gente nem faz ideia, porque Jesus morreu prematuramente na cruz. Eles quebravam as pernas de quem morria para que a pessoa não conseguisse levantar e respirar. E Jesus nem precisaram fazer isso. Ele estava tão exausto, irmãos, tão exausto, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tanto é que ele transpirou sangue. Você já pensou, irmãos? Você está orando e você abrindo o seu coração até para Deus e falando: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Jesus pediu isso para o Pai e Jesus recebeu um não como resposta, irmãos. Às vezes a gente fica pensando como nós crentes sempre queremos ter resposta de Deus positiva, não é verdade? Eu vou pedir algo, Deus tem que me dar. Que ousadia, irmãos. Às vezes grupos religiosos que põem Deus na parede e falam: Deus é obrigado a me dar. Jesus foi negado a oração dele quando ele pediu para o Pai: se for da tua vontade, afasta de mim. E o Pai respondeu: não afastou, porque era necessário. E Jesus entendeu, mas ele abriu o coração para Deus. Irmãos, nada impede de nós abrirmos o nosso coração para Deus e orarmos e gritarmos para Deus, clamarmos o nosso desejo, irmãos. Você tem em Deus o conforto e o consolo mais importante que você pode ter com qualquer pessoa. Deus te entende, irmãos, Ele te conhece. Ele conhece as suas necessidades. E nem quando você nem consegue falar o que você quer, Deus sabe do que você precisa. Não é tão bonito isso, irmãos? É o Pai que conhece os filhos. Jesus, na agonia, orou transpirando sangue. Então esse foi o primeiro sofrimento. Além disso, a negligência dos próprios discípulos. Mateus 26:40. Mateus 26:40. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então vem uma hora que pudesse velar comigo. Irmãos, Jesus levou os discípulos para interceder por ele. E eles dormiram, irmãos. Eles não aguentaram. Imagina a decepção do Salvador, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, e no momento mais crucial eles não oraram, não puderam nem orar por ele. Imagina a provação, irmãos. Talvez aquela Satanás colocando na cabeça de Jesus: está vendo o que está fazendo, não vale a pena. Aqueles por quem você está dando a sua vida, eles não estão nem aí para você. E aí nós podemos imaginar todas aquelas acusações que o nosso acusador, ele é especialista nisso, desanimando, desencorajando. Jesus passou por isso, mas ele falou: nenhuma hora pudeste velar comigo. Olha que pergunta, irmãos, que tristeza no coração do nosso Salvador. Nenhuma hora vocês puderam orar comigo, nenhuma hora. E ele já tinha orado, transpirado sangue. Irmãos, também a traição aconteceu. O texto, versículo 48 e 49. Alguém lê lá Mateus 26, 48 e 49. E o traidor tinha dado um sinal dizendo: o que eu beijar, esse prendeu. E logo aproximando-se, Jesus disse: eu te salvo, Rabi, e beijou. Muito bem, essa história é muito conhecida do traidor Judas, não é verdade, irmãos? Mas isso não deixou de magoar e ferir o Salvador. Tanto é que na última ceia Jesus falou para Judas, né? O que você vai fazer? Faz logo, não fica aí enrolando, né? Estou parafraseando isso. Mas se o mal você vai fazer e você é o filho do diabo, você vai fazer mesmo, então faz logo, não fica enrolando, não fica esperando. E Judas aqui fez, ele chegou, deu o sinal combinado com os soldados e falou: eu vou dar um beijo naquele que é Jesus. Imagina, na hora que ele chegou e deu o beijo de Jesus, Jesus sabia do beijo amargo da traição. Mas aí Jesus foi levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote judeu. E o julgamento de Jesus, irmãos, foi totalmente ilegal, foi feito embaixo do pano, às escuras, porque eles estavam errados, irmãos. Eles deveriam dar direito à resposta e tudo mais, mas foi ilegítimo, foi ilegal.
Os historiadores confirmam isso, que eles erraram na maneira que julgaram Jesus, mas ele passou por isso. Mateus 26, 65. Alguém pode fazer essa leitura? Qualquer um dos irmãos que abrir esse texto, lê em voz alta. Mateus 26, Então, o sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então, eles estavam tentando pegar Jesus em armadilha, sabe? Esperando Jesus falar aquela palavra que comprometeria Jesus. Eles fizeram isso com Jesus a vida toda, os fariseus, os saduceus, os escribas. E aqui o sumo sacerdote de novo, perguntando: você é o Messias, você é o Filho de Deus? E a hora que Jesus falava: sim, eu sou. Falou: pronto, para quê? Não precisa de mais nada. Vamos dar andamento na crucificação dele. Acusaram Jesus ali, irmãos. Caifás também, durante o tempo ali, cuspiu. Ele foi esmurrado, ele foi esbofeteado. E eu vou pedir que alguém leia o 26, 67 e 68, por favor. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam folhada, e outros os esbofetearam, dizendo: profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu? Muito obrigado. Irmãos, dá para perceber a zombaria, a agressão física em Jesus. Ele foi cuspido. Se tem algo mais desonroso que muito mais do que às vezes levar um murro, eu prefiro levar um murro do que levar um cuspe, não sei você, né? Mas levar um cuspe no rosto, que a zombaria da pior, da mais baixa categoria, eles fizeram isso com Jesus, cuspiram na face de Jesus e davam-lhe punhadas, esbofetearam Jesus e zombavam, falando: profetiza-nos, quem é que te bateu? Já pensou, irmãos? Zombar, fazendo brincadeirinha daquelas que adolescentes fazem naquela que a gente está crescendo, sabe? Aquelas brincadeiras de mau gosto. Você vê, brigam fora de escola e fazendo isso com o Salvador, com o Criador do universo, irmãos. Com aquele que existe desde a eternidade, que veio obedecer ao Pai por amor a nós. Ele também foi negado. Mateus 26, 75. Alguém lê para nós. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus. Ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus foi negado pelo discípulo tão querido Pedro, tão corajoso, que andou nas águas com Jesus, que era tão ousado, que protegeu Jesus arrancando a orelha do soldado mau, lembra? Quando prenderam Jesus, Pedro pegou a espada e arrancou a orelha do soldado, protegeu Jesus. Jesus falou: não faça isso, curou o soldado ainda. Mas agora, ali do lado de fora da casa de Caifás, Pedro nega Jesus. Quando viram Pedro ali na fogueira: você não é aquele que andou com Jesus? Não, nem conheço. Olha que mentira, irmãos. Negou Jesus Cristo antes que o galo cantasse 3 vezes. Irmãos, o sofrimento de Jesus nem chegou na cruz ainda. Dá para perceber o esgotamento, irmãos? Mateus 27, versículo 21. Mateus 27, 21. Obrigado pela sua ajuda na leitura. O governador lhes respondeu, dizendo: qual desses 2 que queres que vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Jesus foi trocado por um criminoso, um homem que era assassino. O povo preferiu Barrabás do que ter Jesus Cristo solto. Eles tinham a opção, talvez era a última chance ali para fazer uma justiça e falar: não, deixa Jesus, prende, mata Barrabás. Não, eles escolheram Barrabás. Eu já ouvi estudos falando que Barrabás representa eu e você. E tem verdade nisso, irmãos. Barrabás é um criminoso, que ele merecia ser condenado, mas ele foi trocado pelo Salvador. Eu fui trocado pelo Salvador, irmãos. Eu merecia ser condenado, mas Jesus Cristo morreu no meu lugar. O sofrimento de Jesus continua, irmãos. O povo inteiro pediu, aliás, Pilatos, né? Quando ele estava diante de Pilatos, o povo pediu a crucificação de Jesus. Versículo 22, Mateus 27.
Alguém leia, por favor. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Essa foi a voz em uníssono: seja crucificado, ou seja, mata ele com a pior morte que existe, a morte maldita, vergonhosa. Talvez para nós, irmãos, não é a mesma coisa, mas é equivalente a alguém morrer na cadeira elétrica. Pessoa que é eletrocutada nos Estados Unidos é por estado, né? Tem estados que ainda adotam a morte por cadeira elétrica, tem outros que é por envenenamento, né? A pessoa que ela é um matador de série, né? Estuprador, pessoa que causou mal para tanta gente, né? Que sai em liberdade, ela mata um monte de gente, né? Então, essa pessoa lá, então a pessoa que morre nesse corredor da morte não é algo de que se vangloriar ou que se exaltar, é algo vergonhoso, né, irmãos? E Jesus Cristo, ele foi lá tido como um criminoso, irmãos, vergonhoso, morte na cruz. De quem merecia estar na cruz, ele não merecia. E ainda, Jesus foi açoitado. Em Mateus 27, 26, diz: então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Já deu para ver o sofrimento que Jesus passou? Cuspido, esbofeteado, punhalado, empurrado. Aqui diz que ele foi açoitado, e o sofrimento de Jesus nem chegou na cruz ainda, irmãos. Ele foi agredido e zombado. Os irmãos lá em casa, por causa do jeito que não morreram. Mateus 27, do 27 a 37, quando ele estava ainda diante de Pilatos, Jesus foi agredido e zombado. Despiram Jesus, os soldados fizeram isso, cobriram ele com uma capa de escarlate, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Irmãos, quando as pessoas chicoteavam Jesus, e não era chicotinho que você pega um pedaço de chicote com couro, colocava um pedaço de metal ou osso pontiagudo para arrancar a carne mesmo. Então, quando batiam em Jesus, irmãos, provavelmente as costelas de Jesus estavam visíveis, sabe? As costelas estavam visíveis. Eu acho que ele perdeu o movimento, por causa que as nossas costas ali comandam os movimentos, né? Os nervos ali estão tudo ali. Eu imagino que ele não conseguiu carregar a cruz, irmãos, também por causa disso. Tiveram que pedir ajuda para um homem carregar a cruz para ele, para levar até lá, porque ele não conseguia. Jesus era um homem saudável, não tinha vício, um homem forte provavelmente, mas ele não conseguiu. De tanto sofrimento, irmãos, ainda zombado, colocaram a capa de escarlate, ainda falavam: salve rei dos judeus, bateram na cabeça com um espinho lá, deram de beber vinagre misturado com fel. Com certeza não é a melhor bebida para você. E aí os soldados ficaram ali guardando e colocaram a acusação: rei dos judeus. Jesus Cristo, ele foi desamparado pelo povo dele, irmãos. Ele foi desamparado pelos religiosos. Quando Jesus estava na cruz, eles meneavam a cabeça, passando por lá e zombando, fazendo assim: que coisa, sabe aquela atitude que você faz? Tipo, que vergonha, que vexame, né? E eles escarneciam Jesus, irmãos, faziam piadas de mau gosto. Lhe lançaram também o rosto dos salteadores. Sabia que os dois ladrões zombaram de Jesus? A gente conhece só aquela história do ladrão se convertendo. Mas antes dele se converter, os dois zombaram de Jesus. Então esse texto aqui de Mateus 27, 44 diz: e o mesmo lhe lançaram também o rosto dos salteadores, que com ele estavam crucificados. E no finalzinho ali, um deles se arrepende e crê em Jesus e é salvo. Ilustração da graça de Deus. Que ele não precisou fazer boas obras, ir para a igreja, ser batizado, fazer nada. Ele simplesmente se arrependeu. Eu mereço estar aqui. Senhor Jesus, lembra-te de mim. Ou seja, ele sabia que Jesus podia fazer diferença. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a graça de Deus, ela está em lugares que você nem imagina. Na cruz maldita, Deus podia salvar alguém. Aquilo que o irmão Assis falou: não desista de orar por um familiar. Por mais difícil que seja, a pessoa tira sarro de você, zomba. Não liga não, irmão. Zombaram do meu Salvador. Por que a gente vai ter medo de ser zombado para vir na igreja? Vamos superar isso, vamos passar esse nível, né? De ficar chateado, não convidar porque vão me ofender. Que ofenda, irmãos? É mais importante a pessoa ser salva do inferno. E às vezes para isso é preciso a gente engolir o nosso orgulho, não é verdade, irmãos? A gente está disposto a ser zombado,
Jesus não desistiu quando ele foi zombado, irmãos. Ele foi até o fim, Ele foi desamparado. Estamos no final aqui, eu vou concluir a mensagem de hoje, amém, irmãos? Amém. Vou concluir, se Deus quiser. O sofrimento dele foi o desamparo do Pai. Eu imagino, irmãos, que Jesus sofreu mais do que tudo, não por causa do sofrimento físico que ele passou, que já é o suficiente, mas a separação do Pai. Jesus, como Deus Filho, sempre esteve em comunhão com o Pai, irmãos. Ele vivia em comunhão por toda a eternidade. Ele obedeceu o Pai, veio aqui. E esse momento, irmãos, crucial, foi quando Jesus gritou na cruz. Muita gente não entende isso. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa dor, irmãos, de Jesus era uma dor que ele nunca havia experimentado na vida. O Pai virou as costas para ele. Por quê? Porque o Pai é santo, irmãos. Por isso que precisava Deus, Filho, vir aqui e tomar o lugar de nós, homens, pecadores. Porque o homem não conseguiria fazer isso, irmãos. Só Deus, Filho, que veio de forma miraculosa, nascido de uma virgem, 100% homem, mas 100% Deus. Só Ele podia substituir a mim e a você. Mas o preço para isso era que o Pai viraria as costas para Ele. Ele se tornou pecado por nós, irmãos. Ele nunca pecou, mas Ele se tornou pecado por nós. Isso no mínimo deve gerar gratidão, irmãos. Quando a gente louva a Deus, quando a gente ora, a gente fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez por mim. É algo que eu não consigo entender. As últimas palavras de Jesus na cruz. Sabe quando Jesus estava preso na cruz? Ele foi lá, perfurado, as mãos dele foram postas na cruz, os pés dele foram sobrepostos e perfurados, com uma placa em cima da cabeça dele, com uma coroa de espinhos. E Jesus, estando na cruz, Mateus 23, 34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. Irmãos, na cruz Jesus ele se preocupou comigo, com você, com as pessoas crucificadas. Jesus estava preocupado que o Pai não pesaria a mão sobre eles pela maldade que estava acontecendo. Ele orou pelos seus malfeitores: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, se soubessem, eles não fariam, mas eles fizeram. E Jesus orou por eles, ele perdoou, irmãos. Jesus, a segunda palavra na cruz foi de palavra de salvação. Lucas 23, 43, e disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembra aqui dos dois ladrões? Um deles falou: se o Senhor é poderoso, desce daí, zombou de Jesus. E um outro se arrependeu e creu. E foi aqui que Jesus deu a palavra de salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele ladrão se arrependeu e também creu. Jesus teve uma palavra de cuidado, irmãos. Olha que amor, irmãos, de Jesus, com tanta agonia. Jesus podia estar pensando só na sua dor, ele ainda se preocupou com a mãe dele. Isso aqui é prova de que Jesus nunca desrespeitou sua mãe, irmãos. Jesus amava a sua mãe, sempre honrou a mãe dele. João 19, 26, 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, irmãos, Jesus se preocupou que João adotaria sua mãe. Onde a cabeça de Jesus está, irmãos? Com tanta dor e agonia, ele já se preocupou com a mãe. É isso, irmãos, que transforma o coração de um crente de verdade. Quando a gente é salvo de verdade, você aprende a pensar em outros mais do que em você. E isso quem te ensina é o Salvador, é Jesus. Esse amor, essa empatia vem de Jesus, irmãos. Olha que exemplo. As palavras de Jesus não acabaram. Tem aqui, está acabando, tá, irmãos? As últimas palavras de Jesus foi clamando espiritualmente. Em Mateus 27, 46, diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz e disse: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Falando disso agora. Foi um clamor espiritual por Deus Pai ter virado as costas para ele por causa do pecado que ele estava carregando, mas também um clamor físico. 19, 28 em João. Depois disso,
sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Irmãos, quando a pessoa passa por um sofrimento assim, o corpo dela grita por água, grita por hidratação. E aqueles homens, ao invés de dar água, eles davam vinagre para Jesus. Irmãos, já pensou a agonia de Jesus na cruz? A declaração de vitória de Jesus, e aqui estão as duas últimas palavras. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus acabou tomando o vinagre, era o que tinha ali. E ele disse: acabou, está feito, completamente feito, consumado. Jesus morreu na cruz, e o que ele fez não precisa de ajuda do ser humano, irmãos. Você não tem que fazer nada para acrescentar as obras de Jesus. Está consumado, perfeito, pago, completamente rendido, irmãos. Essa foi a declaração de vitória, irmãos. E aí Jesus, quando disse isso, ele rendeu a sua própria vida, prematuramente, mas rendeu. Lucas 23:46. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Tudo isso ele fez por mim, fez por você. E é essa mensagem do Evangelho, irmãos, que nós temos que falar para as pessoas. Paulo falou: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As pessoas têm que saber dessa história, irmãos, têm que saber. É mais do que um momento folclórico, religioso, que a gente vê aí, época de encenação, que as pessoas fazem teatro ao ar livre, né? Que você ora, chora, mas acaba não sendo pessoal. Jesus fez isso por mim, irmãos, fez isso por você. O que nós fazemos? O que isso mexe com a gente? Qual que é o resultado disso? Eu queria fazer essas perguntas finais. Você compreende que só Deus tem a solução para o pecado, para a morte eterna? Só Deus tem a solução. Por isso que Jesus veio morrer na cruz. Você compreende que Cristo viveu obediência, plena obediência ao Pai? E Ele fez isso por causa da nossa desobediência? Ele obedeceu em tudo, enquanto eu e você não obedecemos. Você compreende que Cristo fez tudo por obediência a Deus e por amar a você? E por vontade própria. Ele não foi forçado em nenhum momento, irmãos. Dá para entender a graça de Deus aqui. Você confia que Jesus Cristo é o único meio para perdão e reconciliação com Deus? Quando Ele está consumado, Ele está consumado para mim, para você, para cada pessoa. Amém. Mas você deve receber, assim como aquele ladrão na cruz. Você pode rejeitar como o primeiro ladrão e zombar de Jesus e falar: o Senhor é poderoso, por que o Senhor não desce? Ou você pode entender: eu sou pecador, eu mereço, me perdoa, me salva. Se você nunca fez isso, eu te encorajo a falar com Deus, como esse ladrão na cruz. Simplesmente eleve seus pensamentos e sua voz com Deus e fala: me perdoa, me salva. Em Cristo Jesus, eu recebo o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu recebo Jesus como Salvador pessoal.